interessado DNN, desta vez o assunto é economia de Alagoas, e aqui comigo o político Mário Agra, que vai nos trazer maiores detalhes. Muito obrigado, Mário, por me receber. Eu que agradeço. Mário, ao ser uma cidade de Pernambuco, qual outra atividade econômica, além da produção de açúcar, nosso estado levou? O gado. Gado de leite, gado de fome, foi eu acho que o segundo setor da economia que o estado herdou. Em 1560, o estado de Alagoas ainda pertencia a essa área, pertencia ao estado de Pernambuco, e foi formado já primeiro engenho de açúcar, 60 anos depois do descobrimento, ali em Porto Calvo. Porto Calvo recebeu o primeiro engenho, talvez um dos primeiros do Brasil. Eu acho que, do ponto de vista da capitania de Pernambuco, tenha sido o primeiro ou o segundo engenho. Não tenho ainda com precisão essa informação, mas é possível que tenha sido o primeiro ou o segundo engenho em Porto Calvo. Pois bem, de lá para cá, a economia do estado foi voltada para esse setor, cana-de-açúcar. Então, veio também o gado de leite e o gado de corte. Ele vem um percentual bastante expressivo do gado dos dois, o início, ele entra no gado europeu, mas depois entra o gado indiano. Eu acho que no século XVII, século XVIII. E aí o Estado, realmente, ele envereda praticamente a economia dele durante séculos, nesses dois setores. Gado, bovinos e a cana-de-açúcar. Mário, quais os municípios que mais contribuem com a economia do estado de Alagoas e com qual atividade econômica? Olha, você tem ali no Maceió, você tem Arapiraca, que tem um potencial muito grande, você tem Palmeira dos Índios, mas antes de Palmeira você tem São Miguel dos Campos, Tururipe, você tem, como eu falei, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, União, e agora é uma área que depois a gente vai falar, está passando por uma fase muito difícil, União dos Palmares, essa região aqui, já quase na divisa com, a 80 quilômetros do Maceió. Você tem Leonim Gouveia, você tem a região do Penedo, e essa região norte a gente poderia citar 3 municípios, assim, com maior destaque. Você tem, eu diria, a região, já falei aqui do Tururipe, mas você tem a região do Marechal Deodoro, porque tem o setor da indústria açucareira, você tem, já falei, Penedo, mas São Miguel. Eu acho que essencialmente são esses municípios aí que você tem como os maiores contribuintes do estado de Alagoas. Porque em torno dos parques, os grandes parques industriais, grandes para nós, eu falei São Miguel dos Campos, já foi logo, mas veja, em torno desse parque industrial você tem uma gama de outras empresas que vão se instalando. Então, eu acho que a economia, o centro da economia do estado, ela gira em torno desses municípios. Aqui na região norte, por exemplo, o caso de Maragogi, Porto Calvo, e São José e Matriz do Camaraju, são os municípios, mas de forma um pouco secundária. Mário, o que é que o nosso estado exporta e importa? Importa muita coisa. Importa muita coisa. Por incrível que pareça, as pessoas não sabem disso. Quase tudo que nós comemos é importado. São importados de outros estados. O arroz que nós produzimos, quase todo vem de fora. Nós produzimos naquela região do Boacica, que envolve Penedo, Igreja Nova, é uma produção boa, uma produção muito boa de arroz, mas ainda insuficiente, comparado com a realidade do estado hoje, que somos 3.300.000 habitantes. Então o estado traz muita coisa de fora. O estado traz hoje de carne bovina, o estado traz
o feijão, por incrível que pareça, mesmo a gente sendo um polo produtor de feijão na região do Agreste Sertão, somente naquela região em torno de Santana do Ipanema, mas ainda é um estado que importa quase tudo, até as hortaliças. Hortaliças, que é uma coisa incrível, tomate, pimentão, que você possa imaginar muita coisa que vem de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Frutíferas também, muitas vêm, com exceção da banana, que eu acho que a grande maioria da banana ela vem do estado de Alagoas, mas boa parte, por exemplo, do melão, da melancia, da manga, de muita coisa vem, né? Até do caju, você vê aí nos pontos de ônibus, agora nesse período, aliás, antes, ainda não estamos na safra, o pessoal vendendo toneladas e mais toneladas, aquele cajuzinho que você vê nos sinais aqui em Maceió. Então, é importação de quase tudo. O que nós exportamos? Nós exportamos bastante açúcar, nós exportamos bastante o álcool, e nós temos uma exportação, nós tínhamos a exportação do fumo, que quase toda exportada, né, na região de Arapiraca, mas hoje uma cultura em decadência. E nós tínhamos também uma exportação do gás, o nosso gás aqui que é produzido aqui no polo entre Marechal e Pilar, que ele abastece Pernambuco e vai para o Rio Grande do Norte, né? E se junta lá com outros pontos de gás do país, além do polo cloro-alcoólico, né? Que é o famoso, a indústria química Braskem, que é considerada uma das grandes indústrias da América, talvez da América Latina, se não for de todas as Américas. É um grande potencial. Que é a Bahia e lá no estado do Rio Grande do Sul. E por que não produzimos, né, não temos como produzir tanto desses produtos que importamos? Né? Veja, como nós falamos, o estado de Alagoas ele é voltado para muito poucas culturas. Ele tem, como eu falei aqui, a prioridade absoluta é o açúcar e álcool, há séculos, né? Há praticamente 5 séculos, mas mesmo estou falando de 5 séculos, mesmo antes do estado de Alagoas, mas de lá para cá, o estado de Alagoas, você vê, todas as vias, todas as estradas, rodovias, estradas, tudo foi pensando nesse setor da economia. E se você pegar os investimentos, seja historicamente do governo federal, seja historicamente do governo do Estado, através dos impostos, tudo isso foi voltado também para esse setor. Nós temos uma economia, como eu falei, hoje, veja só, até a carne, nós temos um rebanho de 1.200.000 cabeças de gado no estado de Alagoas. Mas a quantidade de carne que entra em Alagoas, que é colocada aqui, é uma coisa extraordinária, pouca gente sabe. O que entra de frango, né, e de carne bovina é muito bom, muito bom. Caminhões e caminhões entram diariamente para abastecer os grandes supermercados, as grandes redes, que nós temos aí os grandes supermercados, que é feita a compra direta, um exemplo, um grande frigorífico como o Friboi, por exemplo, né, boa parte das grandes redes foi abastecido com carne dele. A negociação, se entra ou não, está na negociação do preço. Mas eles têm condições de abastecer o mercado e coloca os nossos produtos numa situação de disputa um pouco desigual. Enquanto os caras têm milhares ou milhões de cabeças de gado, né, disponível para abater, nós temos, o estado de Alagoas tem 1.200.000, o rebanho todo, mais ou menos, é isso. Mas uma parcela considerável disso é gado de leite, não é gado de abate. É lógico que em um determinado momento vai ser abatido, mas a essência a destinação dele é para gado de leite. Então nós temos
uma economia que foi voltada para esse setor. O resto, durante muito tempo, foi periférico, com exceção de Arapiraca, né, que tinha a cultura do fumo, mas hoje é uma cultura em declínio a nível internacional. A cultura do fumo é uma cultura que está sendo uma diminuição bastante considerável. Aqui no Brasil, por exemplo, você fuma? Eu também não, deixei. Fumei há muito tempo. Então tem muita gente, hoje você já não vê mais a juventude fumando, que é uma coisa extremamente positiva. Né? Então, esse caso do fumo, na verdade o nosso fumo, ele não tem ele não se vê, esse fumo de Arapiraca, pouca gente sabe disso, ele não ia fazer o cigarro. Na verdade ele é muito destinado, boa parte dele durante um período razoável, para o charuto. Ele foi muito produzido para o charuto. E uma parte dele para aquele envoltório do charuto, né? Ou então o cigarro de palha, que esse sim ainda está em declínio maior ainda, né? Porque antigamente você tinha uma quantidade grande de cigarro de palha, principalmente na zona rural. Hoje é muito difícil você encontrar, são poucas as pessoas, comparado o percentual, não estou dizendo em termos quantitativos, né? Mas o comparativo, o percentual do que era antes, do que era hoje, é uma tendência muito grande de diminuição. Então, essas culturas, tudo isso, né, o Estado deve pôr atenção. E essas coisas, se não for uma organização dos setores, né, eu vou te dar um exemplo aqui interessante. Eu não sei se você está lembrado, eu descobri isso na campanha, eu não tinha esse conhecimento. Você já viu aquele telefone BlackBerry? O telefone celular BlackBerry, até 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, era um pouco ilustre a nível nacional, pela tecnologia dele, enfim. É um telefone, um aparelho, o software foi desenvolvido fora, né, me parece que era americano ou era canadense. Mas hoje quem alimenta o BlackBerry no mundo é uma empresa de Alagoas. Quase ninguém sabe disso. Né? Uma empresa de Alagoas, de um cara humilde, de origem, ou seja, de uma pessoa, não é nem de família tradicional, não, montou uma empresa, o cara hoje montou a estrutura, quem alimenta o BlackBerry, o software dele é quem alimenta no mundo inteiro. É ele que continua sendo uma empresa pequena, porque os serviços de multinacionais, quem imagina que você prestar um serviço a uma multinacional, né? Você está ganhando muito dinheiro, nem sempre isso, né? Quem ganha dinheiro são eles, que mantêm, mas quem alimenta, né? Quem alimenta esses setores, às vezes ganha um serviço como outro qualquer. Mas essa é uma área nova de serviços, né? De serviços de informática, que está crescendo bastante em Alagoas. Essa pode ser o novo que possa surgir, eu acho que com mais força, a não ser que o Estado não dê atenção devida. Mas tem muitos setores aqui da área de informática, de serviço na área de informática, de software, enfim, que hoje já são, se não me falha a memória, cerca de 120 empresas, pequenas empresas no Estado de Alagoas, que tem crescido bastante. Então, Mário, segundo o IBGE, a renda per capita de Alagoas é uma das piores do Brasil, ficando atrás só no Maranhão. É verdade. Então, o que se deve a esse péssimo resultado e o que tem que ser melhorado para que essa renda, que muda essa realidade? Tem que investir, né? O Estado de Alagoas, veja, é um Estado que foi muito sacrificado pelas políticas durante décadas, né? Primeiro que eu falei que foi um Estado que seu aparelho teve em função de um setor da economia. E o segundo problema que eu acho, e agrava mais, é quando esse setor da economia, ele sacrifica tudo que é possível, né, o aparelho de Estado nas suas finanças. E foi isso um pouco que aconteceu em Alagoas. Por exemplo, o Estado de Alagoas hoje, eu talvez fale e atropele aqui as suas perguntas, mas eu vou colocar um pouco. O Estado de Alagoas hoje, o governo do Estado arrecada 8,3
bilhões. Muito dinheiro. Isso por mês? Não, por ano. É o orçamento do Estado. Deve ter sido aprovado agora, deve chegar nessa faixa, 8,5, 8,3, 8,4, por aí. 8 bi. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas, da forma como está, nós vamos continuar nas condições difíceis. Por quê? Nós hoje pagamos 60, 62, 64 milhões, repare, por mês de uma dívida. Ou seja, uma Mega Sena, ela dá, só para talvez o público entenda, ela dá uma arrecadação de 2, 3 milhões, né? Repare, a Mega Sena é uma arrecadação de 2 ou 3 milhões. Então, se for 2 milhões, é mais de 30 Mega Senas que o governo deposita mensalmente, 30 a 32, 33 Mega Sena todo mês, que tira da riqueza produzida dos alagoanos para entregar aos bandidos. Repare, se o Estado de Alagoas pudesse dizer, não, olha, essa dívida, nós não temos dúvida que ela já foi paga. Com as taxas de juros que estão exorbitantes, o escândalo da taxa de juros, né? Além do nível de endividamento, além do nível dos escândalos, vocês estão vendo esses escândalos que estão acontecendo com o Petrobras, né? Mas essa é a ponta do iceberg, porque se for pegar de outros cantos, vai aparecer, e isso não é só um problema do governo Dilma, não. Esse vem um problema, tem muita gente que acha que esse problema dos escândalos, que ele surgiu do governo Lula, não, ele surgiu do governo Fernando Henrique, surgiu, e alguém não sabe que ele surgiu antes e durante o período militar. Né? Eu gostaria de salientar isso, porque algumas pessoas, quando falam, a gente fica abismado quando aqueles que defendem a volta do governo militar, é como se no período do governo militar não tivesse havido corrupção. E houve tal qual, em proporções diferentes, só que uma parte nós não sabíamos, e aqueles que souberam de cara a boca do trombone foram assassinados, mortos e assassinados. Mas só para alertar, naquela época, quem não tiver o cuidado de dar uma lidinha num livro chamado O Outro Lado do Poder. Quem foi que escreveu esse livro foi um general que 2 vezes ele concorreu à presidência da República. Uma na lista do Geisel e outro, uma vez, foi na lista do general Figueiredo, na última lista do governo militar. Esse cara não era nenhum democrata, nenhum nada. Era de linha dura, um general de linha dura, e que depois ele denuncia os bastidores da corrupção do governo militar, na época Geisel, na época Figueiredo e antes, porque ele participou desde a época do golpe. Mas, passando essa fase, então, esse país é um país que vem tradicionalmente, historicamente, envolvido com esse problema dos escândalos. Mas esse só não é um problema do Estado. Vamos supor, se a gente resolvesse, a grande questão, se resolvesse o problema dos escândalos, nós resolveríamos o problema da economia do Estado? Não. Não. Porque é como você diz, aonde nós vamos pegar esse dinheiro e vai investir? Em que setor? Nós temos aqui, eu estou dizendo que todo mês é depositado 60, 62, 64 milhões, todo mês, né, nas contas dos banqueiros que estão cobrando os juros, a maioria. A grande maioria é os juros dos serviços, não é diminuição. Porque diminui, paga, daqui a pouco toma um novo empréstimo e forma uma bolada de novo. E assim vai fazendo, né, os governos. Então, o Estado, essa bola de neve, tem que se investir. Tem que se investir aonde? Eu acho que o setor, como eu falei, eu estava falando aqui sobre esse setor de tecnologia, porque ele é um setor interessante, né? Na área de tecnologia da informação, né? A gente chama de tecnologia da informação. Mas além disso, eu acho que o turismo é uma coisa fantástica. O potencial de Alagoas, a grande maioria dos alagoanos não conhece.
Eu fiz um dia desse uma postagem dizendo o seguinte: os 50 pontos que você talvez não conheça. Aí vou pegando os pontos de Mata Grande, né, a Maragogi. Eu disse, é possível que você não conheça as serras de Mata Grande, é possível que você não conheça ainda como é que se diz? Serra da Barriga. Serra da Barriga é conhecida internacionalmente. Como é que você tem um ponto desse? Até a seleção de Gana, quando veio para cá, foi a maior dificuldade para os caras visitarem a Serra da Barriga. É conhecido no mundo inteiro. Você tem um trunfo desse, nem aproveitado do ponto de vista jurídico, sabe fazer. Nem isso. Né? Então você tem uma cidade como Penedo, você tem uma cidade como Bom de Açúcar, como Piranhas, você tem um potencial que é Penedo, você tem a terra de Graciliano Ramos, que é uma referência internacional, como é. A cidade já não oferece condições, mas qual que o Estado pode fazer parcerias com essas prefeituras? Como é que você tem uma cidade como Mar Vermelho, aonde no período de verão ela chega a dar 16 graus? Período de verão. Né? E no inverno ela baixa quase, chega a ter uma temperatura chega a ter de 6 graus, sei lá, em plena cidade de transição. Água Branca, com um potencial fantástico que ela tem. Estou citando aqui alguns exemplos, né? Marechal Deodoro, com um potencial. Porto Calvo, terra de Calabar. E isso não é nem tratado secundário, é destratado secundariamente estadual. Onde você teria que ter aqui um potencial fantástico do ponto de vista da produção cultural, da produção da cultura, que vai da arquitetura, da potencial turístico, né, que você possa ter, enfim, é uma coisa fantástica, um estado relativamente pequeno e que poderia ter uma outra realidade. E não nós estamos mergulhados nessa dependência, onde pagamos praticamente 750 milhões, quase 1 bilhão, nós vamos pagar de serviço da dívida. E ela não diminui, todo ano ela aumenta. Então, é uma situação triste, porque eles se deparam, todos querem resolver o problema para dizer assim, bom, o pagamento com o sistema financeiro como dizia o Magri no passado, aquele ministro do Trabalho da era Collor, é imexível. Ué, mas por que imexível? Por que é que estados como São Paulo, como Rio, como Rio Grande do Sul, como Minas Gerais, têm uma taxa de juros 3 vezes menor que a nossa? Qual o motivo que Alagoas ser sacrificada por uma taxa de juros do sistema financeiro diferente da dos outros? Por quê? E o governador se curva diante disso. Nós temos desculpa eu estar falando assim, né, um pouco fora inclusive da hora que eu terminei, né? Mas veja, Elias, que coisa impressionante. Nós fomos a segunda referência para a elegeira do Estado de Alagoas, que era ali Major Isidoro Batalha. Esse rebanho era um potencial fantástico de pequenos e médios criadores, e que hoje está numa situação dificílima. Já teve pior, inclusive. Você veja que situação já teve pior. Então, eu diria que nós temos um potencial fantástico do que é explorar turisticamente e o potencial do São Francisco. São Francisco nós temos cerca de 280 quilômetros de margem do São Francisco, o povo passando sede 2 quilômetros distante da água do São Francisco. E continua. Parece incrível. O governo que passou um tempo danado falando aqui sobre que o canal do Saltão ia resolver, quem for lá vai ver. 65 quilômetros construídos e do lado direito e do lado esquerdo, boa parte da população continua sem água. Porque muitos deles ainda não têm condições, não tem um perímetro irrigado até agora.
Por exemplo, num perímetro irrigado, o que tem são algumas gambiarras que chegam a ser grotescas, que o Estado entregou umas bombas, emprestou não sei, uns canos, tudo a diesel, porque muitos deles nem energia tem ao redor do borra para tocar. Ou naqueles locais onde tem um nível mais elevado, que vem por gravidade para tocar, juntar um pouco de água e fazer, transformar aquilo com água rentável. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte: o Estado de Alagoas tem esse potencial em várias áreas e sempre foi pensado, sempre foi levado todos os recursos dos impostos que sobra, além da dívida, destinado para o serviço do setor da economia, praticamente 12 ou 3 setores, né? Que é, falei da agricultura açucareira, da pecuária e do fundo. Fundo em crise, nós estamos, quer dizer, nunca houve de fato uma política destinada à política de governo para reverter esse quadro. Nós já fomos um dos grandes produtores de coco, Estado de Alagoas. E essa história do coco é interessante, talvez a população não saiba. Mas veja, o coco, como nós temos o hábito de comer o coco através do leite de coco, do peixe, leite de coco, não sei o quê, várias comidas que botam leite de coco. Essa é uma produção limitada porque o leite de coco ele é um hábito alimentar praticamente da região nordestina. O paulista que come as coisas, os seus produtos no leite de coco, geralmente ele é nordestino. O paulista, o pessoal do sul e sudeste não tem o hábito de comer as coisas com coco. E países de origem africana, porque é uma questão secular, talvez milenar, de como utilizar o coco na alimentação. Mas tem uma coisa fantástica que está crescendo muito, que é a água do coco. E a água do coco começa a reverter. O Estado de Alagoas já chegou a ter 25 mil hectares de Piaçá do Sul a Maragogi, de coco, de área plantada. Hoje não tem nem a metade. E se não for rápido, pela especulação imobiliária, né, as belezas das nossas praias são fantásticas, ou então pela própria, como é que se diz, desinteresse da cultura. Nós temos, a maioria dos nossos coqueirais, eles têm, boa parte deles, mais de 50 anos de plantado. Então são coqueiros já antigos, muitos deles, aqueles imensos que a gente chama gigantes, né? Enfim. Pois bem, precisou uma figura de porte internacional vir para o Brasil, tomar água de coco e começar a fazer uma campanha para duas multinacionais começaram a estourar água de coco, que poucos estouravam. Estouravam perifericamente. Pois bem, quem foi essa figura? Madonna. Madonna namorava com aquele carioca, né, chamava de Jesus, ele conseguiu fazer esse milagre. O Jesus trouxe Madonna, quando ela viu a água do coco, ficou fascinada pela água do coco. Né? E o que foi que ela fez? Investiu, né, uma fábula, numa estrutura dela, né? Que Madonna, não sei se ainda está fazendo isso, mas em vários momentos ela entra no show dela tomando água de coco, pega o coco, vira o coco e tal, e vende. O que foi que aconteceu? As duas principais indústrias de bebida, de refrigerante que nós conhecemos no mundo, estão investindo pesado no Brasil, na África e na Austrália para a produção de água de coco. E a gente tem esse potencial fantástico. Eu poderia estar falando N opções. Vou dar um outro exemplo que é grotesco. Você sabe que você planta hoje, nós temos 450 hectares de cana. Ela dura 6 anos, 5 anos, você corta e replanta ela. Isso já de décadas. Pois bem, se você corta a cana, a última folha, ela está com 5 anos, 6 anos, nascendo, você, os caras envenenando,
E ela nasce de novo, os caras metem veneno para matar o mato, e ela nasce de novo, e o cara tu extrai aquela riqueza, que é o açúcar e o álcool que ela dá. E é danada. Se você pudesse, entre o replantio dela, tu poderia plantar milho, ou qualquer outra cultura de ciclo curto, você fazia a rotatividade de cultura, e você tinha uma nova cultura em escala, uns 400 mil, 450 mil hectares no estado de Alagoas. Todo ano se renova 100 mil. Se você tivesse a metade disso destinada a qualquer outra cultura, o estado de Alagoas dava um impacto natural na produção. De vista sobre Bolsa Família inserido na nossa realidade. Olha, o que eu sei é o seguinte: tem algumas pessoas que ficam muito preocupadas com essa questão do Bolsa Família. Antes de falar rapidinho sobre o Bolsa Família, tinha alguns que diziam o seguinte: eu conheci o prefeito de Alagoas que dizia o seguinte: a reforma agrária só se for do meu município para lá. Se bater aqui algum, ele dizia assim. Eu conheci prefeitos que diziam: se chegar aqui esse maloqueiro, dizia assim, repara, para querer invadir as terras, eu boto para fora aqui no cacete. Dizia exatamente assim, de forma grotesca. Pois bem, eu vi alguns prefeitos mais conservadores, assim, impressionante, quando o resultado que teve no município dele. Eu vou pegar um exemplo aqui tem um município que só ele praticamente quadruplicou a feira do município dele em função dos assentamentos que foram feitos. Porque lá no assentamento é o cara que recebe o seu recurso, está produzindo, ou vai comercializar na feira, ou compra os produtos. O cara vai lá comprar como é que se diz, da bicicleta, né? As coisas mais da moto, não sei aonde, os caras vão comprando as coisas, né? E o dinheiro circula naquele município. Então, nós temos hoje praticamente 50% a 60% dos municípios que, se dissesse vai tirar a Bolsa Família, ele quer. Porque ele vive em função da Bolsa Família. A economia do município ele não gera quase nada. Ele depende dos recursos repassados pelo governo federal e do governo do estado. Seja através dos impostos do IPI, seja através dos impostos do ICMS, ou qualquer outro imposto. Então, nós somos um país muito desigual. Nós somos o estado mais desigual ainda. Mais desigual ainda. Nós somos, como você muito bem disse, nós só perdemos talvez por uma situação no Maranhão, Piauí, ficamos disputando a piora na educação, na saúde pública, nos serviços, na agricultura, na dependência que nós temos. Mas eu acho que o Bolsa Família, ele ainda é mesmo pequeno. Eu gostaria, eu vou dizer aqui é muito forte, porque em 2006 a Luísa usou esse termo e foi um motivo de chacota. Os caras se aproveitaram dessa forma, como ela disse, para tentar fazer com que ela perdesse as eleições. A Luísa disse: eu gostaria muito que a população não fosse necessário usar o Bolsa Família. Que a família não precisasse de uma bolsa para sobreviver. Né? Aí a manchete foi mais ou menos o seguinte: foi ligada à presidente do pessoal da Luísa Helena, vai extinguir a bolsa. Ela começou a reclamar. Né? E que na verdade não é isso. O que nós colocamos é que bom que fosse que nós tivéssemos uma situação no estado de Alagoas ou nesse país, ou em qualquer canto do mundo, onde o rendimento do indivíduo ele não ficasse dependendo de uma renda para poder sobreviver. Uma renda que seja através do auxílio. Porque essa é a compreensão. Agora, a
Na economia é uma coisa interessante. O Bolsa, ele garante muitas dessas vendas, pequenas mercearias, muita necessidade de sobreviver. Porque o cara que recebe o Bolsa, ele compra de tudo. Aí alguns acusam, fica malandro, porque não quer trabalhar, e não quer trabalhar e fica com o dinheiro da Bolsa e toma de cachaça. Eu realmente tenho algumas pessoas que desvirtuam, mas mais grave do que isso foi uma parcela do setor da indústria açucareira que meteu a mão em uma bolsa, não era uma bolsinha não, um bolsão, né? E ao invés de produzir alguma coisa, foi comprar apartamento na Riviera Francesa, foi comprar em Miami, foi comprar apartamentos na Europa, na Espanha, não sei onde, em todo canto. Nem sequer investiram em Alagoas, muitos deles. Seus filhos foram muito bem educados, né? Fora do país, nem se deram luxo de mandar aqui. Então, muitos deles a custo do dinheiro do Banco do Brasil, do dinheiro do BNDES e do Banco do Nordeste, financiar esse povo. Aí a gente fica criticando, né, determinadas ações ou distribuição de renda, que é o programa, é uma distribuição de renda que na verdade é uma renda tão baixa que é só a permanência da... Eu tenho muito receio quando falo com esse povo que diz, sai da miséria, está agora na faixa. Esses dados estatísticos que eu considero muito frios, são dados estarrecedores. Eu conheço um caso aqui, um caso fantástico, eu cito isso nas minhas postagens no Facebook, o caso de Tonho. Tonho é um caso real, eu contei. Tonho era um carroceiro, que eu conheço há muito tempo, e o Tonho, a carroça dele foi atropelado, o cavalo e carroça, tudo ali na Via Expressa. Tonho teve que alugar um cavalo e uma carroça para continuar sobrevivendo, alugado. Ele não tinha casa, ele morava de casa alugada. Mas como a assistente social foi na casa de Tonho, para ver se ele tinha direito a alguns programas desses, que tipo de bolsa ele poderia, né? A assistente social, quando chegou lá, Tonho não poderia receber. Sabe por quê? Porque nos dados, o Tonho, para facilitar para a esposa, que não tinha, fazia bico, então arranjou com a sogra uma lavadora usada, já bastante velha, mas conseguia lavar roupa. Ele tinha 2 rádios e uma TV, uma preta e branco, que era antiga, para os meninos jogar videogame, né? E uma colorida que ele comprou. Por causa disso, né, Tonho, as condições, alguns dados de Tonho, ele passou a se enquadrar não mais na última classe que poderia receber. Tonho, porque tinha R$2 de pilha, uma coisa usada, nos dados estatísticos ele não podia receber. Então Tonho foi sacrificado de receber um cara que não tinha nenhum animal, que ele era carroceiro, né? E ele deixou de receber. Esse caso eu sempre cito. Para todos os efeitos, o Tonho já estava subindo para a classe C. Os dados estatísticos, né? Desse pessoal que trabalha na área de economia, dizendo, Tonho oficialmente está na classe C. Agora, ele não é nem D, nem E mais, porque continuou trabalhando, alugou um cavalo e uma carroça de burro para poder ser carroceiro. E carroceiro, Tonho tira, segundo eu tive uns 15 dias com o Tonho, eu disse, seu irmão, estou tirando 1.500, 1.400 por mês. Repare, mais do que o salário mínimo. Se brincar, eu ganhei o salário com a carrocinha dele. Então, nesse fato, ele se enquadra não no DIE, que são as classes que podem receber determinados programas sociais. Então, ele não tem uma casa, pode morar, não tem nada disso, mas está na classe C. É uma situação, na verdade, chega a ser assim, gritante esse negócio, esse exemplo de Tonho, que é uma coisa artificial. Subiu, agora deixou de ser classe D e E para subir para classe C. O cara tem uma carroça, tem que
5 horas da manhã tem que estar nos cantos aí, correndo ali no tabuleiro para arranjar capim para alimentar esse animal, porque ele, a partir das 7 horas, ele tem que estar no ponto dele para alugar a carroça para levar resto de material de construção, para tomar para o banco, e assim por diante. E ele não pôde pegar boa parte dos programas sociais, porque ele tem um rendimento e tem alguns equipamentos, televisões, essas coisas, coitado. Inclusive uma preta e branca. Mário, qual o número estimado de indústrias que temos aqui no estado e o comparativo com outros estados do Nordeste? Ainda sou pequeno. Nós temos efetivamente a indústria açucareira, né? Mas você tem a indústria química, né? E temos 2 polos que efetivamente alguns polos que é muito pequeno ainda, né? Que é esse do polo aqui, aquele polo industrial aqui no tabuleiro, né? Ali em cima, e o polo industrial químico, que hoje já tem mais outras indústrias além do químico. Ali no Marechal, Pilar, enfim, naquela região ali. Mas veja, as outras são muito pequenas. Veio muitas fantasias, né? Uma delas que foi aquele que foi muito falado, que aconteceu em Coruripe, um estaleiro. Surgiu também uma fantasia de que Maceió poderia ter uma estrutura de indústria de aviões. Você deve inventar essa história. Depois veio uma história de que Alagoas poderia ser a grande alternativa para a indústria automobilística. Um ex-deputado federal, né, chegou a falar essa besteira durante um tempo, citava até o interior, pega a cidade dele. E apareceu depois a indústria da energia nuclear, né? Teve alguns aí defendendo que Alagoas poderia, não está descartável em torno de São Francisco para ter energia nuclear. Aí depois disseram que Alagoas, aliás, já foi dito no passado que Alagoas poderia ser a grande libertação do estado de Alagoas seria a indústria química, né? A Salgema, pode botar a Salgema, o grande discurso foi esse. Alagoas vai se libertar, vai ter um novo polo. A contribuição, durante muito tempo, a contribuição de uma loja aqui, famosa, para não citar o nome, ela chegou a contribuir mais do que essa indústria. Mais do que a Braskem no passado. Né? Uma casa aqui que muita gente fala, é uma casa do comércio. Chegou a contribuir mais, né, com os impostos do que essa indústria. Hoje as coisas mudaram um pouco, mas é muito aquele. É um setor ainda que precisa. A arrecadação do Estado é uma catástrofe. Foi dito agora que só de falta de empenho, né, é possível que investimento nos postos de fronteira, é possível que o Estado tenha perdido 150 milhões. Informações já desse governo. E agora, assim? Não, por exemplo, dado com referência ao governo passado. Mas é assim, todos que entram no início sacodem a responsabilidade para todos. Mas pelo menos nós, que não estamos lá, ficamos sabendo de informações importantes. Né? Porque eu passei uma campanha toda dizendo isso. O Estado de Alagoas, a sonegação de impostos em Alagoas é um dos maiores do país. Eu vivia dizendo isso. Passei a campanha dizendo isso, falando isso. Quando eu apareci, os caras se lá vem ele, né? Já vem falando de que é a esculhambação da sonegação, mas é isso mesmo. Eles mesmos, que são os irmãos siameses, né, que passaram muitas décadas juntos, começam a se engafiar e denunciando um outro, de que existia benefício para o setor, enfim, sonegação para outro, enfim, essa bola de neve. Então, eu sou daqueles que acham que o Estado de Alagoas tem um potencial fantástico. Mas ainda é o menor o número de indústria com relação aos outros estados aqui. Muito menor. Apesar de que eu, particularmente, eu venho pensando muito. Eu acho que o Estado de Alagoas ele tem um potencial extremamente subutilizado que poucos estados têm. Nós temos
cerca de quase 300, nós temos de Iaçá do Sul a Maragogi, talvez a orla mais bela de todo o país. Ninguém tem. Você traz turista de qualquer canto do mundo, do Rio de Janeiro, os caras ficam babando quando vê. Às vezes eu já fiz esse trajeto, você sair de Iaçá do Sul até Maragogi, o cara sentir um pouco o que é. O cara fica fascinado. Como é que você tem um potencial desse e subutiliza? Né? Você tem o Rio São Francisco, 180 quilômetros de orla, de mar do Rio São Francisco do lado de cá, que não é explorado, quase nada. Quase nada. Um potencial fantástico. 1 ou 2 hotéis pequenos. Quem é que não gostaria de vir para explorar o potencial dessa estrutura de São Francisco? Né? E antes que ela acabe, porque se não houver uma movimentação grande, o São Francisco. Né? Então, é esse potencial fantástico. Eu acho que essa questão da indústria ainda deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. Eu tenho alguns receios de que a indústria ela vem, mas se você não tiver cuidado, você traz com ele uma coisa que também que se contrapõe ao nosso potencial, que eu acho que é um potencial fantástico, é o turismo, que a indústria é poluidora. A indústria, uma parcela dela é um massacre. Vem poluir. Se você for olhar a opção de geração de emprego, é uma coisa interessante. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo da tecnologia de informação. Se você pegar o número de emprego e o número de empregos que essas pequenas empresas geram, é assustador. É muita gente, muito maior do que uma usina, por exemplo. Se brincar, essas pequenas empresas são poucas ainda. Já emprega mais do que, não estou dizendo o setor hospitaleiro, estou falando uma única usina. Né? Deve ter o quê? Um número, parque industrial mais os trabalhadores de campo. Se você somar esse número de funcionários, se você for olhar, talvez seja menor do que o pessoal envolvido hoje na tecnologia de informação. Está entendendo? Então, se a gente multiplicasse por 30, qual é a nossa capacidade de quantas pessoas estariam envolvidas na nossa TI? Que o impacto dessa indústria é infinitamente menor do que o impacto de algumas indústrias, como a indústria química, como a indústria de transformação, como a indústria, por exemplo, mesmo automobilística, a indústria que a gente estava falando aqui, a indústria do açúcar, enfim. Esse impacto que elas provocam são infinitamente maiores. Então, somos realmente frágeis na indústria. Nós não temos uma indústria de transformação que joga um peso que merecia jogar. E até porque nós exportamos muito pouco, a não ser que nós já falamos aqui. Mário, das atividades econômicas, qual é o carro-chefe e o que possui maior participação? A cana e álcool. É o setor da administração secretaria, disparado. O carro-chefe sempre foi ele. Ele é... Venda do turismo? É? Da área de serviço? Não, veja bem. Eu entendi, agora eu vou perguntar. Veja, na produção da riqueza, do PIB no estado de Alagoas, você tem, em primeiro lugar, 67% é a indústria de serviços. Tá? Segundo vem a indústria com 25%, 24%, variando de ano a ano. E por último, a agricultura. Na agricultura, ela contribui vai de 5 a 7, 7,5%, variando dependendo do período. Né? Então, a contribuição, o principal setor é de serviço. Né? Mas, por exemplo, dentro desses setores, o carro-chefe do setor ainda continua
sendo a indústria açucareira, mesmo esses setores produzindo mais riqueza do que o setor da indústria açucareira. Se vocês for olhar o que é que eles recebem do aparelho do Estado, do governo do Estado, do setor serviços, é infinitamente menor do que recebe o setor da agroindústria, que contribui com 25%. Ou seja, esse setor da agroindústria, e aí com destaque do setor açucareiro, eles recebem do aparelho uma atenção muito maior, né, do governo federal e do governo do Estado do que esses outros setores. Quem quiser, monte uma empresa de serviço para você ver o sacrifício, quais são as vantagens que você possa ter. É um inferno. Vai montar qualquer tipo de empresa de serviço. Qualquer. Passa a ser um sofredor também. Mário, nosso estado está entre a menor economia do Brasil. Qual setor da economia o estado precisa investir? Todos. Eu vou dar um exemplo aqui enfim, estou falando aqui do turismo. Ele precisa. É inconcebível que uma cidade como Maceió, né, você tenha um Salvadinho e tantos outros salvadinhos menores. Porque se você fizer do Pontal até a divisa com Paricoeira, a quantidade de esgoto que tem é uma coisa impressionante. E alguns riachos e rios que desaguam no mar de uma qualidade da água assustadora, porque não é a matéria orgânica, muita dela é poluição. E o governo dá um tratamento, precisa ter um tratamento de choque. Primeira questão, preservar o que nós temos. Para você ter o estado de Alagoas hoje só tem 550 hectares de mangue. Essa coisa fantástica que é um mangue, que pouca gente sabe qual é o potencial e como que pode se aproveitar do mangue, né, não só pela sua beleza, mas o que ele pode produzir. Eu vou dar um detalhe aqui que poucas pessoas sabem. Né? Além do que nós já sabemos sobre o mangue, existe um vegetal em torno do mangue que ele produz uma resina. Né? Essa resina, para quem é apicultor, ele produz, a abelha vai lá e pega e traz essa resina, chamada própolis. Essa própolis, ela não só é um extraordinário alimento, mas ele é um antibiótico fantástico, já classificado cientificamente com 4 e 2 já em produção, anticancerígenos. Bom, o que é que eu estou dizendo com isso? É que a produção do asiático, que não é pouco, para você ter uma ideia, só a China tem quase um terço da população do mundo. E o asiático, ele tem uma mania, chinês, japonês, coreano e de abacate. Esse pessoal tem um hábito alimentar diferente do nosso. Eles comem muita coisa crua. Então, o asiático, ele, pelo fato desse hábito alimentar, ele ingere muita coisa crua, ele tem muito problema de esôfago, estômago, intestino, faringe, laringe. Então, ele já tem uma prática já de séculos de consumir muito própolis. E descobriram, através de um alagoano, né, apicultor chamado Samarim, uma área de técnica, mas eu estou dizendo, os dirigentes políticos não tem nada devido a atenção para isso. Só voltar um dado interessante que a gente estava lembrando aqui. O ex-governador Antônio Vilela, uma das audiências que teve com os produtores de própolis aqui em Alagoas, o irmão dele, lamentavelmente, faleceu com câncer. E nas últimas tentativas já, o Antônio Vilela mandou buscar própolis do Japão. Só que ele não sabia que a própolis que ele mandou buscar era daqui. Que vai, os caras se interviram e volta.
e vende aqui, custou não sei quantos dólares. Aqui, o extrato de prótese está comprando a R$ 25. Ele mandou buscar fora. Esse é um fato para você ver como é uma coisa. Sendo produzido aqui, vai para lá, vai ganhando para o Japão, vai para os Estados Unidos, vai para lá. Os caras sintetizam e mandam. Aqui nós temos uma indústria farmacêutica chamada Lifal, um laboratório com uma capacidade daquela quebrada. Você poderia estar mandando para o mundo inteiro, comprando a um preço do estado de Alagoas e vendendo, mandando, exportando. Só era fazer os experimentos, ou se é o Lifal, quem quer que seja. Mas o governo está incentivando uma coisa dessa. Mário, o turismo, ele corre risco de ter a sua economia abalada devido à violência do teatro? É lógico, eu acho também. Eu acho que é um problema. Essa história que o governo do Estado está dizendo que está diminuindo, eu acho que ainda precisa esperar um pouco. Eu publiquei os 100 dias de governo, novo governo, mas hoje é possível que a gente já tenha chegado aos 400 assassinatos no estado de Alagoas. Ainda não completou, estamos apenas com 100 e pouco dias, 100 e... Já quase 4 meses. 3 meses e pouco e meio, né? E já 400 pessoas foram barbaramente assassinadas. Não é isso, né? Se continuar desse jeito, nós vamos chegar aqui no mundo. Eu acho que não tem guerra hoje no mundo que mate tanta gente como mata Alagoas. Não tem. E é uma coisa que, lógico, não ajuda, só tem que atrapalhar. E o problema da violência você não vai abater simplesmente só equipando a polícia, só botando soldado, lógico, isso ajuda, e helicóptero, não vai ajudar. A situação é mais complicada. A questão da violência, ela precisa ser analisada com mais cuidado, com políticas sociais que você viu. É inconcebível que continua uma quantidade enorme de crianças sem ter acesso à escola. É inconcebível que milhares de jovens nem estão na escola, nem estão no trabalho. É inconcebível que setores pode-se dizer assim, ainda em uma idade que pode ser entrar como se diz, na condição, na economia, seja no trabalho, essas pessoas não estejam nessa área econômica que a gente diz, economicamente ativo, ou se acomodar através de um problema social. Então isso é um problema, porque o problema social ele é importante, porque também é um gerador de economia, mas por outro lado, se ele não tiver cuidado, ele deixa uma população que eu prefiro não explorar, não ir para porque eu posso ter já X, isso já me resolve o problema. Entendeu? Agora, eu acho que essa questão da violência é complicada. Eu vou dar um dado aqui para você ver. Se alguém em qualquer canto dessa cidade ou desse estado, ele for atacado por uma pessoa, um tiro que ele leva, com uma arma branca, e cair, pois bem, se ele estiver respirando e chegar uma ambulância, nesse fato de pegar ele e botar na ambulância, se ele entrar com vida, ele não é caracterizado mais assassinato. Os dados de assassinato não aparecem mais. A partir de que ele entre numa ambulância e ele começa a se deslocar até o hospital, se ele falecer nesse trajeto, nas estatísticas ele não vai aparecer morto por assassinato, ele vai aparecer morto por ímpar. É esse o dado que fala. Então é por isso que eu digo que os nossos dados são mais esclarecedores do que os colocados. Os dados oficiais dizem hoje que é possível que já foram assassinadas 400 pessoas. Mas eu estou dizendo, se qualquer um da gente aqui estiver circulando
resolva socorrer, porque não tem ambulância no local onde você está, você bota essa pessoa dentro do carro, ou chega a ambulância e bota, se essa pessoa morrer no trajeto, ele já não vai aparecer lá no preenchimento da ficha dele, de óbito, não vai aparecer assassinato, ele vai aparecer morte clínica. É esse o termo que é orientado. E com essa morte clínica, não aparece quando você diz nas estatísticas assassinatos em Alagoas. Não aparece. Quanto a isso, não sabemos. Não sabemos. Porque as pessoas, essa é uma forma de burlar os dados estatísticos, né, baseado numa terminologia para enganar, tentar enganar a população. Então a população está baixando, está baixando. Se você pegar as ambulâncias que estavam quebradas e der uma ajeitada nas ambulâncias e ela começar a socorrer o povo, mesmo que você, quando chegar no hospital, não salve nenhum, você vai ver que o índice de violência vai baixar. Olha que coisa absurda que eu estou dizendo, mas é real. Se por acaso houver uma quantidade enorme de violência, várias pessoas que foram atacadas, levaram tiro, facada, enfim, e as ambulâncias forem eficientes, socorrer esse pessoal, botar na ambulância e levar para o hospital no trajeto, ou no hospital ela morrer, ela não vai aparecer como morte, como assassinato, vai aparecer como morte clínica. E essa forma de burlar, aí diz, diminui o índice de violência em Alagoas. Porque morte clínica pode ser morte de qualquer um. Você teve problema no coração, você teve um derrame, isso é morte clínica, né? Mas, cara que lhe agride, você leva um tiro, leva uma facada, uma coisa dessa. E entrou, só o fato de você entrar na ambulância já não é assassinato, o que caracteriza a simples recebimento. Então, eu acho que como você diz muito bem, né? A violência ela é um empecilho muito grande, além de outros, né? Mas a violência é importantíssimo para afastar e afugentar, né, o turismo num estado como o nosso. Doutor Mário, quais são os impostos que a gente paga diretamente ao governo e quais os repasses que recebe o governo federal? Nós pagamos todos, né? Para ser bem claro, todos os impostos. Por quê? Na verdade, o empresariado ele só é repassador dos impostos. Quando tudo que você compra, absolutamente tudo, quando ao chegar até você, você pagou, né? Pegar aqui o exemplo, do seu sapato, sua calça, o relógio, o telefone, quando você compra, o empresário que compra, ele já recebeu aquele produto para revender com alguns impostos. Aí ele bota aqueles impostos, aliás, ele bota aquele valor que ele recebeu, mais o lucro dele. Então quem paga todos somos nós. Tudo que você compra, do carro ao simples fato de você ligar a energia. Porque aqui tem ICMS e mais outros serviços. Mas o ICMS, por exemplo, da energia, você ligou na tomada, a danadozinha, você já está pagando imposto, X%. Você chegou no posto de gasolina, pediu para abastecer o carro, você já está pagando vários impostos. O IPI, o ICMS. Então, nós pagamos tudo. A água que você toma, né, se for da Casal, eu tenho certeza que você dificilmente toma dela, qualquer um de nós. Mas se for água mineral, você paga, tem lá um valor. Então o valor que a indústria repassa para o comerciante, então ele já tem um valor que ele vai ter que botar aquele valor mais o lucro dele. Mais o ICMS que ele vai pagar. Então ele vai vender aquela água, aquele botijão de água que você compra por 5, 6 reais, ali já tem os impostos, já tem não sei o que, já tem isso, já tem. Os impostos não. Nós somos os pagadores. A indústria são só repassadores para o governo. Então, nós temos uma quantidade enorme. Nós somos um país com uma quantidade enorme de impostos, né? Você pega um produto que vale X, ele chega a 3, 4, 5, 6X.
por causa de muitas vezes muitos impostos. Agora, esses impostos, eles existem com tamanha dimensão em função de uma outra coisa. Nós somos um país que vamos pagar quase 1 trilhão de serviço da dívida. 45% do orçamento agora aprovado vai para o serviço da dívida do Brasil. Nós arrecadamos 2 trilhões e 300 bilhões, nós poderemos chegar aí a 1 trilhão. Repara, na cabeça do cara, quem está nos ouvindo, talvez, o que é 1 trilhão? Vai entregar quem? O sistema financeiro. É quem vai pagar, vai receber do mesmo problema parecido com o que acontece em Alagoas. E por que essa dívida não diminui? Só aumenta no mundo inteiro. Nós temos acompanhado aí a discussão agora, inclusive tem uma brasileira, né? Eu tenho a honra de ser amigo dela, a Fatorelli, que está agora lá, foi acompanhar agora o governo lá do Siriza. É ela que está fazendo parte da equipe que vai fazer o estudo sobre a dívida, né? E aí, ela também fez do Equador. O Equador foi interessante, ela contando, ela esteve aqui em Alagoas algumas vezes, dizendo, quando a gente estava fazendo os estudos do Equador, nós diminuímos quase 70% da dívida do Equador, 70% da dívida. Só quando foram olhar, olhando o que se arrecadava, o que já tinha pago, quando fez um ponto de conta, já tinha 70% já tinha sido pago e os caras estão cobrando uma dívida que já tinha sido paga há muito tempo. E quem foi que disse que a nossa situação aqui no estado de Alagoas e no Brasil não é a mesma? Quem foi que disse? Por que não? Porque é um tipo de informação que não tem interesse em vasculhar. Quem o ministro está fazendo? É o porta-voz do banqueiro. O Levi é um cara que, se não fosse o Levi, seria pior o Trabuco. Né? Era o Trabuco que era o presidente do Bradesco, atual presidente do Bradesco. Né? O nome dele até sugestivo, Trabuco, que é reconhecido de Trabuco aqui na nossa região, é outra coisa, né? Então, o nome do cara era Trabuco, que era o cara que esse audito está fazendo. Aí não botaram o que o cara não quis, aí meteram o Levi, que é o outro cara, que o Levi, o que é que ele é? Nada mais do que um porta-voz dos banqueiros. É o ministro está fazendo, o cara que está sentado no cofre, é o cara que está, indiretamente, foi o representante do sistema que massacra os estados e as países. Por isso que a gente diz que, é como se diz, os impostos eles existem muito, é um estado que cobra demais da população para pagar a quem mais se beneficia. Quem mais se beneficia do governo federal há séculos é o sistema financeiro. É o sistema financeiro. Ele massacra nós, né, porque nós temos que pagar os impostos para manter a máquina. E a máquina não consegue se movimentar porque tem que pagar a eles. Quase 50% de tudo que arrecada vai para eles. Ele só pegou uma parte da riqueza que é produzida pelo povo brasileiro e entregou para um determinado setor ou um determinado governo. E fica nesse negócio. Ó. Então o dinheiro ele vai. E ele não tem interesse de diminuir, não. O interesse dele é que a gente se endivida ainda mais. Cada vez mais, porque cada vez mais eles tiram com as taxas de lucro dele. Existe fonte mais importante do que hoje existem os estados, os municípios. A cidade de São Paulo deve uma fábula, o estado de São Paulo outra fábula, o estado do Rio de Janeiro outra fábula, o governo federal outra fábula. Um estado como Alagoas deve uma fortuna incalculável, impagável. A prefeitura de Maceió, quanto é que deve? É outra fábrica. E assim são os municípios, assim e vai essa bola de neve. Imagina quanto o sistema, é por isso que o sistema financeiro hoje, as contas chegam a ser loucas, quando você vê o balanço dos bancos. Banco lucrando 12, 15 bilhões no único banco. Bradesco, se não me falha a memória, ele pode chegar esse ano a 3 vezes
toda a arrecadação do Estado de Alagoas. Não estou falando porque ele arrecada não, porque ele lucrou em um ano. É o livre. Lucrou 3 vezes mais do que todo um Estado como que é o Estado como Alagoas. É brincadeira uma coisa dessa. Entendeu? Mário, mas essas grandes empresas, indústrias, já recebem desconto nos seus impostos? Esse aqui é um escândalo, outra coisa. Aqui tem uma tropa que ficou expert nisso aí, sabia? E como iludir o governo, como legalmente. Iludir não, como extrair do governo de deixar de pagar impostos legalmente. Ó, os caras são especialistas em mandar a lei, manda para determinados parlamentares, que é aprovado, né? E os caras são beneficiados. Tem indústria aqui que não paga imposto, mesmo que é um biblioteiro. Continua essa política, é coisa impressionante. Eles recebem incentivos, ele diz, incentivos fiscais. Quando você usa o termo incentivo, o incentivo pode ter de 5% a 100%, né? Você pode ter um incentivo de 1%, por exemplo, incentivo, diminuir 1% dos seus impostos para 100%. Mas uma parcela considerável de empresas aqui é acostumada a receber incentivo de 100%. Aí passa 5 anos, aí a lei diz, é o período por 5 anos, aí renovava por mais 5. Aí fizeram uma lei que diz mais ou menos o seguinte: as empresas que estejam concluindo depois de seus 10 anos de incentivo fiscal, mas que tenha o empreendedorismo de se ampliar, de gerar mais emprego, não sei o quê, então será incluído em novos benefícios. Os caras fazem uma puxada de novo. Aí os caras, tem empresa aqui que tem 30 anos já de incentivos fiscais. Aí vai variando, de acordo com o lobista de plantão. Entendeu? Então tem gente aqui, já de décadas, a gente fez essa denúncia, inclusive eu fui processado, aliás, tentaram me processar, erraram no processo, erraram meu nome, por isso que eu não saí. Mas quando o cara, que era o secretário do planejamento da área das finanças do Estado, era quem tinha uma empresa de fazer, ensinar como as empresas não pagam impostos. Não pagavam. Então a empresa dele é quem dá consultoria, que não é bonito, consultoria. Então eles dão consultoria e não pagam os impostos. Nós, o povo, né, a população, é que não tem, não chega o dinheiro para poder investir em saúde, em segurança, na educação. Ok. Mário, como funcionam os postos fiscais? Eu já até falei aqui, mas os postos fiscais realmente são com muitas dificuldades. Nós temos alguns postos fiscais que eles são por exemplo, aquela da região do sertão lá de Delmiro Gouveia, tem uma estrada que você sai Paulo Afonso e já entra praticamente em Pernambuco. Você entra no estado de Alagoas, pouca coisa. O que tem de caminhão passando por ali é um horror. Tem uma outra estrada um posto que foi desativado durante anos, que ela fica chamada na divisa de Mata Grande com Pernambuco, num povoado chamado Poço Branco. Aparece lá de quando em quando o fiscal de rede eles fazem só a visita. Mas o que passa de caminhão, de coisa, cai direto, vai para lá e para cá, então mercadoria é um horror. Você tem essa região todinha de Pernambuco aí, que vários municípios, você vai para lá, para você pegar aquele município urbano do Riacho, não sei o que, Palmeira dos Índios, aquele trajeto ali da Serra das Tias, tem postos, mas com muita dificuldade de funcionamento, com muitas limitações. Basicamente você tem um posto que já é deficiente, na BR-101, na divisa,
aqui em cima, né? E a de Maragogi. Você tem o de colégio, que são os dois grandes, né? Três grandes, né, que eu estou falando, na BR-101, na L-101, e o restante são muito deficientes. Muito deficientes. Então, os postos é um horror. É isso que eu falei. Só nos postos é possível que o Estado de Alagoas tenha perdido aí 150 milhões no ano passado. Denúncia que está vindo da atual gestão. Eu não tenho condições de avaliar isso, se é verdadeiro, mas que é um horror, é. Não só nos postos de Alagoas, a nossa fronteira brasileira é um horror. Eu tenho um filme chamado Fronteiras Abertas, que foi feito pela Federação, né, do Sindicato Nacional da Receita Federal. Rapaz, é impressionante. Eles foram e filmaram do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, passando pela região norte, todo da região centro-oeste, nas fronteiras. Às vezes os postos são centenas, milhares de caminhões passando por dia, vindo de outros países, entrando no Brasil e não tem ninguém. Não tem ninguém. Pelo menos lá para colocar. E primeiro, muitas dessas coisas, mesmo que você tenha, se você não tem o acompanhamento do aparato policial, se você for abordar uma coisa dessa, você corre o risco de ser assassinado. Porque se você não tiver na barreira, entendeu, do posto de fiscalização, alguém, um aparato policial, seja da Polícia Militar, da Polícia Federal, rodoviária ou a Polícia Federal propriamente dita, você pode ser abordado é uma área de risco, muitos problemas. Então, aqui em Alagoas não houve isso. Eu, quando fui secretário de Agricultura, nós fizemos a experiência de começar a implantar as barreiras fitossanitárias, que trabalha paralela às barreiras fazendárias, a barreira fazendária. E a experiência era muito complicada, já naquela época. Hoje continua, né? Mas as barreiras nossas são muito frágeis. Muito frágeis. Mário, a falta de investimento com os ambulantes pode causar impacto nessa economia? E se o ambulante também paga imposto? Em tese, os ambulantes praticamente quem paga, como eu falei, os ambulantes eles compram de alguém e quando ele compra a sua mercadoria para revender, já está embutido ali um imposto. E quando a gente for comprar dele, já está pagando, porque ele já pagou antes, porque ele não tem crédito. O crédito dele é o dinheiro na hora, né? Então o ambulante ele vai, não sei aonde, ele recebe o Paraguai, sei lá onde for, onde vem a mercadoria, né? São Paulo é mestre nisso, a 25 de março. Quem quiser conhecer o que é bagaceira, vai na 25 de março. Eu conheço bem a 25 de março. Então você chega na 25 de março, é um horror, né? De produtos que não tem nota, não tem nada, enfim. Então, mas naquele produto que você compra, o cara que comprou já pagou um imposto, enfim. Lógico que tem uma quantidade grande de sonegação, né? Mas o ambulante, ele tem um pouco esse da política, ele já passou. Agora é um. Mário, em média, quanto é o nosso PIB e quanto é repassado para a União? Não, veja, o PIB nós deveremos estar aí em torno de 30, entre 29 a 30 bi, se não me falha a memória. Essa deve ser o PIB anual do Estado de Alagoas. Agora, essa questão dos impostos é porque nós temos, isso está muito incluído, as exportações. Nós exportamos muito álcool e açúcar. A exportação de álcool e açúcar, ela vai através do IPI, né? E quem controla tudo é o governo federal, depois ele volta, né? Então, nesses valores, a contribuição nossa
talvez o Estado de Alagoas ele tenha, só para você ver o seguinte, o que nós recebemos hoje do governo federal, através do que vem, é praticamente a mesma coisa do que nós produzimos dos impostos estaduais. Né? A variação é muito pequena. Às vezes um pouco mais a produção de riqueza no Estado, né? Então isso gera X de arrecadação, e os outros 50, 49, 48% vêm do repasse do governo federal para Alagoas. Né? Mas fica em torno aí de quase a metade, próximo à metade do que vem de lá para cá do que vai daqui para lá. Não, do que vai daqui para lá, desculpa, do que é gerado aqui. Está entendendo? Mas os impostos que são gerados aqui, ele vai na passada que vem. Né? Como eu falei, um cais desse do porto, que abastece um navio, 2, 3 navios, vamos supor, quanto gera isso de imposto? Isso é depositado em que conta? Na conta do Estado? Não, é direto no governo federal. Entendeu? Depois é que vem uma parte desses impostos foi para cá. Mário, quais foram as crises enfrentadas pela nossa economia e se estamos em uma crise devido ao fechamento de algumas usinas? É lógico que para um Estado que teve a sua economia voltada para o setor açucareiro, quando ela tem entra numa certa crise, atinge de teste logo o Estado. Né? Eu costumo dizer que o setor açucareiro, mesmo que ele esteja em crise, os usineiros estão muito bem, obrigado. São duas coisas diferentes. Os usineiros, eles são acionistas, mas as suas retiradas são faraônicas, mensais. Então, tem usineiro aí que ganha, né? Olha, só para você ter ideia, tem usina no estado de Alagoas que paga a diretores que não são nem donos valores acima de 50, 60 mil reais por mês. Às vezes as pessoas nem se escondam com isso, né? Mas tem os executivos. Engenheiro, ele não está cumprindo a função de engenharia, né? Mas é o diretor industrial. Ele não é dono. Ele é um funcionário contratado para exercer aquela função. Os donos hoje, as usinas estão passando por uma fase interessante. Eles estão pegando executivos, economistas, não sei o quê, agrônomos, sei lá, engenheiro químico, enfim, administradores de emprego, profissionais executivos. São bons na parte executiva do trabalho, bons assim, estou dizendo do ponto de vista de administrar esses. Então são contratados a um preço muito forte. E eles ficam só na parte do Conselho Deliberativo. Uma parte eles fizeram isso porque estavam brigando muito. Muitos desses. É o seguinte, você tem um dono, daqui a pouco você tem 5 donos, depois você tem já 10, 12 donos, daqui a pouco você está com 50 donos e todos querendo tirar a mesma quantidade. É um problema, né? Na terceira, quarta geração de usineiro, eles já têm um bocado de gente para se alimentar e eles não querem pouco. Porque a bocada que eles querem dar são salários exorbitantes, para nem ir lá. Não precisa ir lá. E a lei garante isso, né? Se você é acionista, você tem direito sobre aquela indústria e ela está dando um rendimento mensal, eu quero saber quanto é que é bater. Então isso no estado de Alagoas, hoje vários grupos estão passando por essa situação. Então, esses setores, eles precisam, né, na medida que eles são contratos executivos, e esses caras têm um nível de remuneração muito alto. Então, eu considero que é como a gente estava falando, o estado de Alagoas, ele precisa ver que por exemplo, esse setor industrial, né, somente o setor
da indústria açucareira, ele quebrou uma parte por gestão, mas uma outra parte também por questões internacionais. O álcool, por exemplo, ainda não chegou no mercado internacional com a dimensão que eles imaginavam. E o açúcar, o estoque de açúcar internacional é muito grande. Porque quem não come açúcar no mundo? É lógico que o hábito alimentar do asiático, eu costumo indicar o seguinte: o chinês come 4,5 kg por ano de açúcar. O brasileiro 52 kg. Por isso que nós estamos cheios de diabetes. Mas veja que aumento, né? Que diferença monstruosa. Enquanto o asiático ele come muito pouco açúcar, né? Nós brasileiros consumimos quase 15 vezes mais do que ele. Mas essa questão, hoje o açúcar você compra ele, diferentemente do passado, em 3 bolsas. Na bolsa de Nova York, na bolsa de Londres e na bolsa de Tóquio. Nessas 3 bolsas, praticamente grande parte do açúcar internacional passa por esse. E lógico que o açúcar de cana, ele é um volume muito maior do que o açúcar de beterraba, do milho, de outros culturas, né? Mas o açúcar, e ele é muito mais, o custo dele é muito mais barato. 1 quilo de açúcar de cana, oriundo da cana de açúcar, ele é muito mais barato do que 1 quilo de beterraba. 1 quilo do milho, para você extrair do milho 1 quilo de açúcar, imagina, né, para você extrair mesmo da beterraba, qualquer outra fruta. Então o processo industrial é mais complicado. O processo da indústria química do açúcar, ele é um processo, grotescamente é um processo simples, mesmo não sendo, mas ele pega a sacarose, transforma em glicose e depois reverte. Está feita a sacarose de novo. Nesse processo industrial, se você pegar outro açúcar, esse processo não é tão simples assim. Requer mais tecnologia, mais custo operacional, isso termina sendo um pouco mais caro. Por isso que o açúcar ele é relativamente, no mundo inteiro, ele é barato. E tem uma quantidade grande, apesar de que, como eu falei, o estoque de açúcar no mundo é muito grande. Né? Onde eles estão espalhados no mundo. Tem países que compram o açúcar do mundo inteiro para depois começar a comercializar, mas está comprando, está exportando, está comprando, está exportando. Está espalhado pelo mundo. Porque esses caras não têm fronteira, né? Tem fronteira para o trabalho. O capitalismo consegue fazer com que se você for trabalhar como jornalista em qualquer canto do mundo, se você não for a emissão de empresa brasileira, você sofre pressionado. Se você for na área da saúde, pior ainda. Se você quiser ser um profissional com mais competência que você seja, se você for trabalhar fora do país, é um inferno. Você não consegue. Não consegue. Os caras não deixam. Colocam você como exercício legal da profissão. Se eu for trabalhar com um profissional da engenharia, em qualquer canto do mundo, eu vou ter dificuldade. Porque os caras não é fácil, não. Essa restrição não é o mercado. Agora a restrição ao capital não tem. Ao mercado os caras estabelecem, mas o dinheiro não. É tanto que se você hoje for para os Estados Unidos montar uma empresa, $400 mil você se instala nos Estados Unidos. Você tem moradia, visto, você pode ir e sair entrando, mas o preço que custa para você é $400 mil. Você com $400 mil dá o quê? 1 milhão e 200 mil. Se você pegar esse dinheiro e for para os Estados Unidos, você é um empresário e você é considerado um homem livre americano. Mas se você for só com a força de trabalho, você passa não sei quanto tempo como indigente e eles doidos para você lhe pegar para devolver. É assim que funciona. Ô Mário,
Segundo o dado do G1, a dívida do Estado era 5,3 bilhões em 2006. E agora estamos em 10,5 bilhões. Como iniciou essa dívida do nosso Estado? Rapaz, isso é uma bola de neve, é uma coisa assustadora. Entre crises e crises, o Estado de Alagoas se endividou muito. Primeiro por ter feito uma opção quase que exclusiva, como eu falei desde o início, para um setor da economia do Estado. E toda vez que esse setor ele entra em declínio, atinge maciçamente o povo, a população do Estado. Vê, eu vou pegar um exemplo do que foi o Produban. Né? Então, se é uma das perguntas, eu já aproveito e a gente já responde. O Produban era o Banco de Fomento do Estado de Alagoas, assim como tinha o Banco de Fomento do Estado de Pernambuco, o Banco de Fomento do Estado de Sergipe e o Banco de Fomento do Brasil inteiro. Todo Estado tinha seu Banco de Fomento. O que é o Banco de Fomento? É alguém que vai lá, eu, você, qualquer um, e se dirige ao banco. Se eu quero montar meu negócio, muito bem, eu preciso de dinheiro, não tenho. Rapaz, qual é o seu negócio? Está aqui o projeto. Aí você financia, e aí as formas de pagamento são as mais diversas. Você tem o nível de carência, enfim. Pois bem, o Produban estava já, de tanto prestar serviço e não pagarem a ele, né, a um setor da economia do Estado, que já estava tanto endividado. Os usineiros de Alagoas chegaram à conclusão de que não tinha onde se endividar mais, porque já estava endividado no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, no BNDES, já devia o suficiente. E aí chegaram em uma das suas crises, temos que ir ao fundo do poço. Aonde vamos buscar? Produban. Não, mas o Produban, ele não tem lastro para emprestar o que eles estavam precisando. Então, vamos arranjar uma forma. Como é que fizeram? Pegaram o Produban e fizeram o Produban tomar um empréstimo. Como sistema financeiro. Mas o Produban também não tem lastro. Mas o acionista é o governo do Estado. Quem é que vai dar o lastro? O Tesouro Estadual. O governo foi lá e deu o aval. Aí pega-se o dinheiro do mundo inteiro, deposita no Banco do Estado de Alagoas. Com poucos dias o rateio já tinha sido enviado para vários setores, principalmente para o setor açucareiro. E aí, tantas garantias como os pagamentos, boa parte não foram feitos, não foram honrados. Resultado, na história do país, o único banco público que quebrou era o Produban. O único. Não tem outro. Alguns outros foram privatizados, outros bancos foram desativados, né? E por aí vai. Mas quebrado só um. O Produban. Foi fechado, fechou, foi liquidado. Ou seja, antes de liquidar, ser liquidado, liquidaram ele. Vocês tomaram crédito e não pagaram. E o dinheiro que foram buscar para pagar o Produban foi isso. Uma vergonha, um dos grandes escândalos dessa situação. E aí o Estado, como foi credor, o rombo foi grande. Que já vinha antes de empréstimos, aí quando chega atacado do Produban, e veio mais 300 milhões de Produban, mais não sei o que, enfim, mas esse endividamento isso chegou a uma bola de neve de vários empréstimos. E o agravador da maior crise do Estado, de novo, lá vai os usineiros no meio de novo. Repare como é impressionante. Eu acabei de falar que os usineiros quebraram o banco, o Produban, e, de novo, ele quebra o Estado da seguinte forma. O governador de Alagoas estava pretendendo ser o governador da presidência. E tem
ao saber que existia um questionamento pelos usineiros do Estado de São Paulo, pelos usineiros do Estado do Rio e Pernambuco, de que eles estavam pagando um imposto que eles consideravam indevido. Qual era esse imposto? Era o ICMS da cana-própria. Isso foi entrado com ação no Supremo, e o Supremo deu ganho de causa aos usineiros. Mas deu ganho de causa como? Ele dizia no Supremo que a cana que pertencesse às usinas, a cana na verdade, ele é um insumo. O questionamento foi isso, ele não era uma mercadoria. Ele só era mercadoria dos fornecedores, não era mercadoria na usina. Ele era apenas um insumo para produzir açúcar e para produzir álcool. Porque não saía da usina para a própria usina. Era um patrimônio da própria usina, um produto que vinha, moía, o produto era o açúcar, era o álcool, mas não a cana. Esse nível de interpretação, lá atrás, o Supremo entendeu que eles estavam corretos, que não podiam cobrar dessa cana. Naquele tempo, Alagoas tinha cerca de 40% da cana era dos usineiros e 60% era dos fornecedores. Aí, vamos fazer um acordo antes que vocês esperem a ação. Se São Paulo já ganhou, vamos imediatamente fazer o acordo para sair em Alagoas. E aí foi feito um grande acordo, que os usineiros foram beneficiados logo de teste com esses 40% para não pagar da cana. Mas mais além que o acordo nos outros estados, diferentemente de todos os outros estados. Porque na vírgula, ou no parágrafo 1, ou nos parágrafos do acordo, estabeleceram que as canas pertencentes a fornecedores, mas que fossem arrendadas pelas usinas, deixavam de pagar impostos. Ora, aí foi o que eles fizeram. Com esse acordozinho, lá nas cláusulas, eles chegaram, os usineiros chegaram para o fornecedor, você fornece, tem 10 mil toneladas de cana. Aí o cara chegar e disse, se você for me vender essa cana, você vai me vender 10 mil toneladas de cana e eu vou ter que pagar, nós vamos pagar. Ou seja, você vai pagar 17% dessa cana, de imposto para o governo. O que nós vamos fazer? Você vai me arrendar a sua fazenda, um arrendamento legal, e essa cana vai deixar de pagar imposto. Ela passa a ser oficialmente da usina. Aí, com isso, já lucramos 17% de tudo que você vai ganhar. Então vamos fazer um acordo? Eu lhe dou X desses 17% e você me dá X. Isso. E a gente faz um acordo, nem eu que você pagamos imposto. Porque a lei que foi aprovada e o acordo diz que as canas que for própria não pagam imposto. Isso não passou em São Paulo, isso não passou em Pernambuco, isso não passou em Campinas, só em Alagoas. E assim foi feito. Aí nós, que o açúcar contribuía com 65% da arrecadação, ele fez isso. Hoje é 2 pontos. 2 pontos alguma coisa, 1,8, 2,8. Fica nessa disputa ferrenha. O setor da agroindústria açucareira fica numa disputa com os pipoqueiros, com os caras aí, para saber quem que paga mais imposto. Mas é real, paga quase nada. Os valores são insignificantes, comparado com o que a produção de riqueza que então quer para o Estado. Foi naquele tempo que o governo passou 9 meses, 10 meses sem pagar os funcionários. Passou sem pagar, teve pessoas, nós passamos em greve não sei quanto tempo, e passamos sofrendo, teve pessoas que cometeram suicídio, enfim. Foi o período mais complicado, talvez um dos mais difíceis do Estado, foi naquele momento. Depois, a situação foi tão grande que eles continuaram, fizeram os acordos e conseguiram pagar um pouquinho mais.
né? A taxação dele está um pouco acima do porque talvez do mercadinho e tal, né? Mas é um pouco isso, chega a ser escandaloso o que esses caras fazem. Ô Mário, essa dívida ela cresce devido aos juros que ela sofre ou a novos empréstimos? São os dois. Nós cobramos, a taxação de Alagoas é a mais, talvez seja a mais alta do país. Né? Mas o empréstimo que é tomado a cada vez aumenta mais. Você mesmo passou um dado ali há pouco que ela saiu de 5 para 10 meses. Né? E ela tem dificuldade de diminuir. Agora, você vê que ainda não está aprovado, empurrado para o ano, o Levi, né, o Congresso ia aprovar a renegociação da alíquota. Não estava discutindo sobre a dívida. Está falando da alíquota que está sendo cobrada que a Alagoas está injusta. Sabe o que foi que o Levi fez? Foi para lá e fez uma paz com o Renan e o presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha. Epa, pare lá, não pode ter esse negócio em pauta não. Porque isso vai causar um buraco desse tamanho. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? É de que os estados, eles sabem que estão devendo uma fábula de forma irresponsável, de forma absurda, mas não querem tirar esse dinheiro porque para comprometer o funcionamento da marca. Então nós estamos sendo sacrificados, Alagoas, por irresponsabilidade que foram tomadas, de empréstimos a juros altíssimos. Né? Isso é tanto do governo federal como nós, que proporcionalmente nós somos um Estado, proporcionalmente talvez que esteja entre os 3 maiores devedores, proporcionalmente. Mas essa dificuldade no pagamento é devido aos juros? Também, porque nós temos um juro diferenciado. Nosso juro é diferente de qualquer outro Estado. Você já falou em relação a São Paulo? Nós temos um juro muito alto. A taxação de juros é muito alta. Então, nós terminamos nos sacrificando, ou seja, todo mês vai-se embora. De 50 a 64 milhões, todo mês. Mário, por que o político de tantas boas propostas, você ainda não conseguiu um posto de destaque na política? Olha, eu particularmente sou daquele que acho que o posto de destaque, para mim, o mais importante é a militância. É muito difícil você fazer uma militância de voluntários, né? Vocês estão aqui, na sede, e essa sede aqui é diferente de muitas outras agremiações partidárias. Nós não remuneramos ninguém para a militância, nós somos voluntários para a militância. Voluntários. Eu tenho a militância de 40 anos. Aqui do lado vocês estão vendo a Vicente na mesa igual. É militante já há um bocado de anos também. Então, assim, o militante é aquele que é voluntário, não é remunerado, não recebe por isso. Nós saímos dos horários de trabalho, quando estamos fora do horário de trabalho, ou então quando estamos de férias, ou então quando estamos de licença, ou então não estamos no horário de trabalho, tiramos esse horário para poder se dedicar à construção do partido. Essa é uma coisa que eu acho extremamente positiva, que lamentavelmente uma parcela considerável de setores que ajudou a construir a esquerda no país, ela hoje já tem muito poucos militantes voluntários, tem mais militantes remunerados. Né? E aí ele não faz pela militância, faz pela remuneração. Mas não é fácil fazer política não. Nesse país, nesse estado é difícil. Você veja, eu fui candidato a governador na eleição passada e gastamos a campanha toda com TV, programa de TV, rádio, enfim, gastamos 30 e poucos mil. A campanha toda? 30 e poucos mil reais. Se a gente pegar as contribuições, foram de amigos, de filiados, enfim. Para a gente é uma fábula, 30 e poucos mil reais. Um
dinheiro difícil, porque sai de cada um dos nossos companheiros. Um dá 1.000, outro dá 2.000, outro dá 3.000, e assim vai. E o somatório dos nossos 15, 20 candidatos, quando soma, é mais ou menos isso aí, nós pagamos para botar a carazinha na televisão, aquelas coisas que alguém acha, diz, não, aquilo é de graça, né? Não, mas a gente, para botar a cara na televisão, tem que pagar a uma empresa que faça, né, faça a gravação e tal, né? Enfim. O governador eleito gastou 54 milhões. E aí? Pelo menos anunciou que ia gastar 54 milhões. Que ele vê esse escândalo da Petrobras de empresas de financiamento. Como é que um friboi chega para um candidato a governador e diz, toma aqui uma contribuição de 1 milhão, como fez. Chegou para o outro, diz, tem aqui 400 mil. E assim, 1 milhão e 400, em menos de 24 horas que estava aberta a conta, os dois candidatos, né, Renanzinho e Bidileira, receberam 1 milhão e outro 400 mil, com poucas horas que tinha aberto suas contas. Aí você poderia até perguntar, e se viesse para você receber? Não. Porque esse povo não faz contribuição, eles fazem negócio. Na política, essas empresas elas não dão contribuição, elas fazem negócio. Eles, se eu quero, eu lhe ajudo na campanha. Quanto é que você precisa? Quanto é a sua campanha? X? Eu dou. Ou eu dou X%. Agora, o compromisso é que você devolva com juros para você. Ele não diz dessa forma grotesca que eu estou dizendo aqui, mas essa é possível. O que é? É de que essas empresas que botam, você vai ter facilidade nas importações para o estado de Alagoas, você vai ter facilidade naquela determinada empresa para se instalar em Alagoas, vai receber um terreno, ainda vai aparecer o governo como empreendedor, dá o terreno, 10 anos sem pagar imposto e dá essas condições todinhas para aqueles que financiaram a abertura. Ele tem as garantias de que tudo vai ser facilitado. Ah, mas o local do terreno é muito grande, maravilhoso. Parece que tem um problema de água. Não, nós fazemos. Liga para o casal, ou faz um poço para fundo, deixa a água dentro da indústria. Mas a energia, o posto está distante do poço, liga para a CEAL e o governo do estado bom. Mas o acesso falta, não, vamos deixar asfalto na sua porta. O que mais você está precisando? Então é isso. Ah, mas está faltando pessoal qualificado. Não tem problema. A Secretaria de Trabalho vai preparar o seu pessoal, que a gente vai mandar trazer de onde vocês quiserem para preparar seus profissionais que serão seus funcionários no futuro. É assim que funciona a dinâmica. Então, o cara que gasta 1 milhão, né, com um ano ele tira 5, 6, 10 vezes isso. Com 2 anos, com 3 anos, com 10 anos o cara tira uma fala. Então, é assim. A campanha eleitoral passou a ser um negócio. E nessa nós estamos fora. É melhor você não perder, mas ganhar desse jeito, fazendo esse tipo de apoio, é melhor não ganhar. Agora, pode haver exceções aqui e acolá, de vez em quando acontece. De vez em quando acontecem uns fatos novos, né? Aí de repente o cara, pá! Vem para uma eleição sem nem imaginar, nem previa, né? Um caso desse concreto foi o Ronaldo Lessa, quando foi candidato, era um cara de esquerda, vinha no campo da esquerda, emplacou ser prefeito da cidade de Maceió, quando todo mundo sabia que ele dificilmente se ia eleger nem vereador. Ele não concorreu a vereador, porque ele sabia que tinha possibilidade de perder. Aí foi a eleição do prefeito. E a população entendeu que ele poderia ser o prefeito, quando foi prefeito da cidade de Maceió. Depois, o governador, enfim, é assim a vida, a política. Difícil. Ô Mário, agora uma pergunta polêmica. Ainda existe direita e esquerda? Existe. E você, de alguma forma, elas estão mescladas? Não, ela existe. No mundo inteiro ela existe.
É lógico que o padrão, as definições, quer dizer, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender sobre direita e esquerda, na medida que setores que sempre reivindicavam como de esquerda, hoje tem uma prática de direita. Você tem um governo que ele tem, na sua peça, ele traz o simbolismo, né, de um governo destinado ao setor da produção, que produz a riqueza, para os trabalhadores. Não é fácil você dizer que um governo desse esteja a serviço essencialmente de uma parcela do empresariado e do sistema financeiro. É brincadeira. Como é que você vai dizer que um governo é de esquerda se ele, na prática, ele pratica o mesmo que nós condenamos há décadas? Então, não é fácil se enxergar. Mas é fácil se distinguir que tem propostas, né, que seja para aqueles que precisam do aparelho do Estado, né, e daqueles que precisam do aparelho do Estado para usufruir para benefício próprio, para acumular riqueza. Existem aqueles que estão a serviço, botam o aparelho do Estado a serviço da maioria, a serviço da população, que não tem condições, que tem dificuldade de sobreviver se não for através do aparelho do Estado. Se você não tiver uma estrutura governamental que funcione bem a educação, você não vai conseguir educar milhares de crianças na escola, porque não tem como pagar na escola. Se você não tiver um serviço eficiente de saúde, você vai atingir praticamente mais de 50% ou 70% da população que não tem condições de pagar, né, por mais barato que seja, um serviço de médico, de enfermagem, seja lá o mais simples que for, um atendimento mais elementar. Já pensou se o cara levasse uma queda, quebrasse um braço e tivesse que ir para uma clínica particular para ser atendido, uma perna quebrada, uma pessoa que levasse um corte para fundo, para levar um ponto, tivesse que ir e pagar por esse serviço, uma pessoa lá da favela, que acontecesse. Então, quem tem que fazer esse serviço é o poder público. E esse poder público, ele tem que estar a serviço dessa população, e não a serviço daqueles que podem usufruir de serviços particulares. O poder público tem que oferecer um serviço de qualidade, um serviço eficiente, que seja na saúde, na agricultura, na segurança ou qualquer outra área, né, eficaz. É esse o entendimento. Esse é o entendimento da esquerda. Esse é o entendimento que acha hoje no mundo que a produção de riqueza que se produz, ninguém mais deve se apropriar a não ser o próprio que produziu aquela riqueza. Eu sou desses. E acho que se você produz uma riqueza, sua ideia, o seu trabalho, ela deve ser paga a você. Né? Se você exercer um serviço como profissional, então aquele serviço tem um custo, tem um valor. E esse serviço você paga, alguém vai pagar por esse serviço. E esse serviço deve vir para você, não para um intermediário. Se apropria do teu serviço, da sua capacidade para expropriar. Então eu sou desses que acham que a humanidade um dia vai ter essa condição. E eu acho que esse de esquerda que terá essa condição de um dia ter uma sociedade ser administrada pelo povo que produz a riqueza. Então, pronto, Mário, para encerrarmos, fica à vontade para falar algo que a gente não foi debatido, né? O assunto que não falamos. Na economia falamos bastante. Não, eu sou primeiro agradecer, né, a vocês por essa iniciativa, agradecer porque nós somos daqueles que não temos com tanta facilidade e acesso aos meios de comunicação. E qualquer que seja ele, para a gente é fantástico. Está dialogando com o povo. Então, trabalhar, por exemplo,
as redes sociais para a gente é uma coisa maravilhosa, com as limitações que nós temos. Então, bom, agradecer a vocês, agradecer a essa forma, assim, para a gente é importante, né? Agradecer de todo o coração essa forma, essa atenção que vocês tiveram, que você está tendo aí, e dizer que estamos à discussão. O pessoal do partido ainda com construção, são muito novos. Todos os problemas naturais que a sociedade tem. Né? Os partidos nada mais são do que o reflexo do que a sociedade. Quando a sociedade é mais exigente, os partidos melhoram a sua militância. Mais exigente no processo eleitoral. Né? Quando ela passa a cobrar mais daqueles que ela ajudou a eleger. Então, é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que nosso país, nosso cargo ainda vai ser uma terra do futuro, uma terra do nosso potencial, que nós acreditamos que o pessoal vai dar essa contribuição. Todos nós esperamos. Então, com a imagem de Eliana Alcântara, quero agradecer ao Mário mais uma vez. A nossa mais nova, como é que se diz? Como é que chama? Vocês chamam que trabalha com os equipamentos? É cinegrafista, mesmo sendo da área da saúde. Mas a gente agradece, dando essa contribuição. A gente agradece. O Daniel